Olá, sejam bem-vindos ao Dose Certa. É uma novidade do Corém DF, mais um canal de informação semanal, onde toda semana vai ter um assunto diferente, com participações de convidados bem assertivos, né, para deixar você, colega da enfermagem, muito bem informado. Eu me chamo Benjamin, sou assessor do Corém DF e vou estar apresentando aqui, né, os nossos convidados. Hoje eu estou aqui do meu lado, está aqui do meu lado a doutora Sheila Costa, ela é enfermeira, especialista em auditoria da enfermagem do trabalho, atua há 8 anos como enfermeira fiscal do Corém DF e está atualmente na gerência do departamento de fiscalização do Corém DF. Seja bem-vinda, doutora Sheila. Muito obrigada. Um prazer. Bom, hoje nós vamos falar aqui, né, sobre esse assunto que hoje, dia 20 de abril, no momento que a gente está gravando esse podcast, a gente volta, né, há 2 anos atrás, com todo o início de uma pandemia. E se tem algo que foi muito importante nessa pandemia, foi a atuação desse setor, o setor de fiscalização, porque muitos pensavam que a gente não ia para a rua e para os hospitais, e o Corém DF se manteve firme, presente, fiscalizando, denunciando. Não, eu queria que nessa sua introdução, doutora, falássemos como é que foi essa experiência nunca antes vivida por por nenhuma gestão, por nenhum conselho nesse país e que foi tão impactante para os enfermeiros e para a sociedade em si. Sim, verdade, Benjamin. Na verdade, nós passamos, foi um susto para todo mundo, né? Então, nós tivemos que nos adaptar. O departamento de fiscalização teve que se adaptar, a atuação, né, dos enfermeiros fiscais, a nossa gestão, os conselheiros. Então, assim, ocorreu de fato uma união, uma convergência das forças para que o profissional de enfermagem, a população, continuasse sendo assistida da melhor forma pelo conselho. E então, foi uma época que a gente se superou, né? Nós temos números expressivos do tempo da pandemia e o Departamento de Fiscalização atuou em fiscalizações diárias, junto com a gestão do conselho, os conselheiros. Então, de fato, era uma época que esperava-se, que foi pensada, né, que todo mundo iria parar, mas o Corém DF não parou, né? Então, a todo momento teve funcionamento não só da fiscalização, mas do atendimento. O Corém como um todo teve que se desdobrar para fazer os atendimentos online, né, as inscrições. Então, de fato, um trabalho árduo, mas muito gratificante, porque a gente viu que de fato, é um órgão de essencial importância, né, para a população, e os profissionais de enfermagem puderam contar com a gente. Então, já deixo meu parabéns, porque quem teve de perto, realmente acompanhando a coragem, né, a força que vocês tiveram nesse período foi imensa, assim. Né? Teve muitos casos aí de reportagens que saíram criaram repercussão até mundial. Mas, enfim. Doutora Sheila, eu queria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, qual a diferença entre o Conselho de Enfermagem, os sindicatos e a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM? Tá certo. Essa pergunta é importante mesmo, a gente desmistificar e mostrar a diferença entre esses órgãos, essas entidades, porque é comum que os profissionais de enfermagem se confundam e não entendam muito bem, né, qual é o papel de cada um. Então, eu vou começar pelos sindicatos. Sindicatos é uma organização, né, em que o profissional de enfermagem é facultada ele se associar, se filiar, e ele é um órgão que defende os interesses, os direitos do profissional muito mais na questão trabalhista. Então, é um órgão que vai tratar da questão do direito da insalubridade, de férias, questões de escala, né, e benefícios relacionados à área trabalhista. A Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, ela já cuida mais do desenvolvimento político e social e científico dos profissionais de enfermagem. E tem uma atuação muito forte com os estudantes, essa parte mesmo acadêmica, de publicação de material científico, de estudos. Então, a ABEM vai por nesse sentido e também é facultativo, né, ao estudante ou ao profissional de enfermagem ele se associar, não é obrigatório. Já vindo para o conselho,
o conselho de enfermagem, aí sim, o profissional, ele a obrigatoriedade de ser inscrito se ele for atuar. Então, a lei fala, né, a lei do exercício profissional, que o profissional ele tem que estar formado e habilitado. Então, a formação ele se adquire via um curso técnico de enfermagem, de auxiliar, ou de nível superior, né, de obstetriz ou de enfermeiro, de enfermagem. E, posteriormente, para ele atuar na área, ele é obrigatório a inscrição. E a função do conselho, funções assim, primordiais, né, e principais, é disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. Perfeito. E aí que entra, né, o departamento de fiscalização e a atuação do DEFIS. Maravilha. E o que é um enfermeiro fiscal? Como é que ele atua? Tá. O enfermeiro fiscal, ele é um enfermeiro, né, de formação, então ele fez a graduação e ele participa de um processo seletivo do conselho, né, então é um concurso público ou processo seletivo, e ele tem que, desde o manual mais recente de fiscalização, que é do ano de 2019, é previsto que esse enfermeiro ele tem que ter tido 3 anos de experiência na área e 3 anos inscrito. E, além disso, fazer essa prova, essa seleção, aí pronto, ele já então está investido na carreira de fiscal. E ele vai atuar fazendo a fiscalização propriamente dita, né, nas instituições, em todo quanto é lugar que tiver profissional de enfermagem, cabe uma fiscalização. Ou qualquer lugar que tenha serviço de enfermagem, cabe uma fiscalização. Então, ele vai sendo capacitado pelo conselho mesmo, né? Então, existe todo um treinamento depois que esse enfermeiro fiscal ele é investido dessa função, ele é capacitado para desenvolver suas tarefas. E aí são diversas. Além da fiscalização do ato fiscal em si, temos o atendimento aos profissionais, palestras, a gente participa, fazemos representações, né, da presidência, da diretoria, fazemos notificação para lavrar as notificações de irregularidades ou ilegalidades do serviço de enfermagem. Então, assim, é uma atuação bem vasta, porque todo o nosso trabalho é documentado em processo, né? São processos administrativos de fiscalização. Então, tem todo um rito a ser seguido e o fiscal perpassa por essas etapas. Não, perfeito. E como é que é feita a fiscalização pelo Corém-DF, né, nos hospitais e nas clínicas aqui do Distrito Federal? Certo, é assim, a gente deve ser seguido um planejamento anual, que é passado em plenário, esse planejamento, tem toda uma discussão prévia com a diretoria para se planejar quais vão ser os nichos que vão ser fiscalizados conforme programação, né? Seria uma fiscalização de rotina. Certo. Mas além das fiscalizações de rotina, nós temos essas demandas extraordinárias, que são as denúncias que vão chegando diariamente. Aí as demandas também de ofício, que são aquelas que chegam via pedido de outros órgãos, né? Ou algum assunto, alguma denúncia que saia na mídia, alguma exposição do profissional, que a gente também tem a obrigação de apurar, para ver se procede, se não procede. Então, a motivação são por essas vias. Pronto. E agora, o ato fiscal em si, ele ocorre da seguinte forma. Nós, ao chegar na instituição, a gente se identifica, né? O fiscal está sempre portando o crachá oficial, né? Ele está sempre também munido de uma prancheta com termo de fiscalização, que é lavrado em loco. Né? Então, esse termo de fiscalização ele serve como um roteiro que ele vai direcionar ali as perguntas e a coleta de dados que deve ser feita, mas ele também já é o documento oficial onde a gente lavra as notificações que forem necessárias. Então, constatada uma irregularidade, uma infração à legislação de enfermagem, é dever do enfermeiro fiscal fazer essa pontuação. E aí a gente se reporta, ao chegar na instituição, a gente se reporta ao enfermeiro responsável técnico. O enfermeiro responsável técnico, ele é a figura, né? Ele é o chefe de enfermagem, é o responsável por estar à frente ali do serviço de enfermagem daquela instituição, chefiando a equipe. Então, ele é o representante de todos os profissionais de enfermagem que ali laboram. Então, a gente se reporta a ele
para fazer essa coleta de dados, entrevista, apuração dos fatos, mas também a gente não se restringe somente a essa figura. A gente reporta aos profissionais que trabalham nos setores. Né? A gente fiscaliza adentro os setores, a gente inspeciona prontuários, inspeciona livros de registro, inspecionamos o leito mesmo do paciente, eventualmente fazemos perguntas aos próprios usuários, né, do serviço de saúde. E aí tem uma série de abordagens, né, diferentes que são feitas a depender do foco daquela atividade. Tá certo. E o que acontece depois da fiscalização? Saiu dali, preencheu, né, todos os formulários, constatou ou não? O que é feito depois? Sim. Depois da fiscalização, nós, feita a lavratura do termo de fiscalização, tudo tem um prazo a ser cumprido, né? Então, a instituição, assim, a instituição também tem o direito da ampla defesa e contraditório. Então, ela pode reportar para o conselho algo que ela falou, não, ela pode demonstrar para nós se teve algo que ela já tem como provar que está sanado, né? Alguma dessas inconformidades. Então, é dado um prazo. E esse termo de fiscalização, ele vai para dentro de um processo administrativo de fiscalização que é tramitado aqui no Conselho. Então, cada atividade fiscal é gerado um processo vinculado à instituição, né? E aí a gente tem que percorrer o trâmite desse processo, que é um processo, é um trâmite legal, está previsto também nas normas. Certo. Então, a gente observa qual é o prazo final para fazer o retorno nessa instituição e verificar se já foi o que foi sanado, o que não foi sanado, e dar os outros prosseguimentos. Nesse meio tempo, pode ser que o enfermeiro responsável técnico compareça ao conselho para pedir vistas do processo ou para tirar alguma dúvida, ou mesmo um representante legal pode ser que solicite alguma reunião, né, com o conselho para esclarecer algum ponto, algum fato, ou também queira já se antecipar e falar, olha, Corém, já resolvemos, venha averiguar, né? Porque é muito importante, eu sempre digo que a intenção do conselho, ele foi criado para a gente proteger a sociedade e proteger os profissionais de enfermagem, para que trabalhem com segurança, com qualidade. Então, o intuito da fiscalização é ela ter início, meio e fim. Então, assim como tem a autuação do processo, a abertura do processo, a gente caminha para arquivá-lo. Perfeito. Porque do arquivamento a gente conclui o quê? Que teve a melhoria do serviço, não é mesmo? Porque a notificação não o nosso objetivo não é notificar por notificar. O conselho espera que tenha uma relevância, né, que traga uma satisfação para o usuário e para aqueles profissionais que ali atuam. Sem dúvida, né? A correção das infrações. Pontos, exatamente. E a doutora tem números para trazer para a gente aqui das fiscalizações de 2021, do ano passado? Sim, eu tenho uns números, até trouxe aqui alguns dados para a gente falar. No ano passado, nós realizamos 227 fiscalizações. Isso corresponde a uma fiscalização por dia útil do ano. Então, foi número... no auge de pandemia. No auge de pandemia. Então, foi um ano muito produtivo, né? Muito, assim, com dados expressivos, números expressivos mesmo para o Departamento de Fiscalização, né? Para o Conselho, que a gente tem, assim, muito orgulho desses números. Porque, como a gente estava comentando antes, não é um número pelo número em si, né? São vidas ali que a gente protege, que a gente resguarda, né? Um profissional que a gente resguarda de não cometer uma infração ética. Então, a gente fica muito feliz. Nós fomos, então, né, dentre as instituições, hospitais, UPAs, unidades básicas de saúde, salas de vacina, tenda Covid, né? E aí, quando eu falo hospital e unidades básicas de saúde, engloba tanto as áreas Covid mesmo, as UTIs, internações, pronto-socorros, quanto as áreas não Covid, porque o foco foi Covid, mas a gente também não deixou de dar continuidade nos trabalhos existentes, até em outras áreas que, eventualmente, não era ali o foco da pandemia, mas que tinha profissional de enfermagem precisando de um socorro, né? Digamos assim.
Então, nós fomos em instituições de longa permanência de idosos, em instituições de saúde mental, em serviço de atenção pré-hospitalar, que são serviços móveis, as ambulâncias. Então, assim, todos os nichos possíveis a gente conseguiu abranger. E o alcance foi de aproximadamente 16 mil profissionais de enfermagem. Meu Deus. Fiscalizados. E dentre as regiões administrativas do DF, das 33, nós fomos em 31 regiões administrativas. Né? Então, um trabalho incrível, foi um trabalho, né, que contou com as enfermeiras fiscais e os conselheiros. Os conselheiros da gestão, né, eles também tiveram uma participação ativa. E essa parceria, essa integração é muito boa. E vale ressaltar também que a gente fiscaliza as instituições públicas, privadas e militares. Então, engloba todo, realmente, quando eu falo todo e qualquer serviço que tenha profissional de enfermagem, ali nós estamos. Não, eu acompanhei alguns casos aí, onde em fiscalizações do CORINDF faltou oxigênio, teve casos ainda que o oxigênio era ligado por uma mangueira de jardim, enfim. A doutora tem algum exemplo, né, algumas fiscalizações onde o Corém atuou como fiscal e teve mudanças logo em seguida para contar para a gente, para quem está assistindo? Eu falo assim, os resultados positivos, né? As consequências que a gente colhe, elas têm dois viés. Tem os resultados palpáveis, né? Quantitativos. E temos também que sempre trabalhar com os resultados qualitativos, porque nem sempre são só números, né? Mas a gente tem exemplos, assim, de muitas contratações. Então, tiveram, nesse meio tempo, quando a gente sinaliza um déficit daquela instituição, é dado um prazo para o gestor fazer as contratações. E nós tivemos sinalizações positivas durante o ano todo. Olha. Então, isso, né, nossas fiscalizações promovem também aumento de oferta de trabalho, né? Então, a gente consegue mexer aí no mercado de trabalho de forma positiva para que ocorram essas contratações. Logo, então, mais conforto para a população, né? Mais profissionais. Isso, para a população e para quem está trabalhando, porque você pensa em trabalhar na sobrecarga, né? Aquela coisa de todo dia tá faltando equipe para poder ajudar. Sempre assim, no limite. No limite. E a população, né, o ser humano, ele está o tempo todo suscetível ao adoecimento. Então, é comum a gente ver as superlotações, né, em hospitais, UPAs, nas próprias unidades básicas de saúde também. Então, um dos focos principais que a gente tenta muito, né, efetivar é o aumento do quadro de pessoal daqueles trabalhadores ali, seja em qualquer dos cenários. E temos também os resultados qualitativos, que envolvem muito em relação à organização do serviço de enfermagem. Porque um serviço bem organizado, ele traz certas facilidades para o profissional de enfermagem no dia a dia. Porque a atuação do profissional de enfermagem, ela é muito ampliada. Eu falo que a gente aborda do mamando ao caducando, né? Porque a gente vai do recém-nascido, aliás, daquela mulher que está ali ainda gestante, aí do nascimento, então cuidamos do recém-nascido, um neonato, depois em todos os estágios de vida, né? A pessoa criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e tudo mais. Então, nós participamos, a enfermagem participa de todos os processos de vida. E aí, é necessário que tenha um serviço bem organizado, um serviço com uma escala adequada, com um regimento interno, onde consta as atribuições que o profissional de enfermagem tem que fazer, qual é a sua função ali, qual a posição dentro de um organograma, a quem ele é subordinado, quais são os meus direitos, quais são as regras, eu preciso usar uniforme, não preciso, como é que é regra para as férias. Então, assim, ter essa parte estrutural do serviço bem organizada facilita, né, e traz essa questão também da enfermagem, uma enfermagem científica, e não só no empirismo, que qualquer um pode ir lá e fazer. Não é bem assim. A gente é uma profissão regulamentada por lei, que a gente segue uns padrões, né? Então, por exemplo, existem os procedimentos operacionais padrão, que é uma siglinha chamada POP. O POP é um dos instrumentos de trabalho que a gente notifica para que a instituição elabore, porque é no POP que constam
a descrição detalhada de cada procedimento que o profissional tem que fazer. Então, ele é capacitado em cima desse POP e em cada momento que ele tem dúvida, opa, uma administração de um medicamento injetável, eu não estou lembrando como é que é essa etapa. Deixo ele, consulto. Olha. E vai estar relembrando ali, né, e apto para fazer com segurança. Porque nós, assim como a gente trabalha com diversos nichos, né, diversas áreas diversas fases de vida do ser humano, são inúmeros procedimentos também. Certo. Então, envolve a alimentação, envolve o sono, envolve a medicação, envolve a parte das eliminações. Então, tem muitos procedimentos que a gente faz, né, num paciente. E é preciso que tenha um treinamento, é preciso que tudo isso esteja documentado para o profissional ter um subsídio. Então, a gente também participa disso e nós tivemos resultados expressivos nesse sentido. Além desses resultados, tivemos muita regularização de inscrição, regularização de carteiras profissionais, ainda que o ano passado a resolução ficou por muito tempo... prorrogou, né, o vencimento das carteiras, até por conta da pandemia. Mesmo assim, espontaneamente, os profissionais vieram se regularizar. Então, isso é muito bom, porque né, é fundamental que a gente trabalhe com uma situação regular de inscrição. Não, sem dúvida alguma. Então, são esses alguns exemplos, né, de resultados. Maravilha. Excelente conversa. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a participação da doutora Sheila Costa. Ela e com o seu departamento, de fato, nos orgulha muito aqui no Conselho, porque é um departamento que, se não é o mais importante, né, desse Conselho, é o coração. Não tem como, é a atividade, atividade fim. Não tem para onde correr, né? Mas, enfim, antes de tudo, é muita coragem. Foi muita coragem de ir, né, de ser destemido, né, de procurar realmente, né, de maneira idônea, procurar os problemas, apontar, fiscalizar para proteger o profissional e a população. E é importante, assim, lembrar que a gente também tinha os nossos medos, né? Tem até hoje, porque é uma exposição, né? O fiscal, ele está exposto ali em diversos cenários. Mas, sobretudo, a gente entende a relevância, a importância e a necessidade, né? Então, a gente também fez treinamentos em relação aos equipamentos de proteção individual. O Conselho prontamente também fez a compra adquiriu, né, esses materiais. Sim. Então, nós estivemos nesse embate do medo, mas da necessidade de se fazer. Então, a gente vestiu a camisa mesmo, né? Tivemos todos os cuidados aí para evitar maiores consequências, mas a gente foi pro front. E eu queria deixar também um recadinho para o pessoal que está ouvindo a gente, para que se intere dos nossos pareceres, né, Benjamin? Nós temos Câmara Técnica aqui no Conselho, que produz pareceres relevantes. Vai ser tema de algum dos próximos aí, com certeza. Excelente, é um tema muito bom, porque eu falo assim que o profissional de enfermagem ele tem que ser curioso. Como a gente, igual eu estava te falando, como é muito vasto, são inúmeros procedimentos, muitas vezes a gente não se recorda de tudo, né? E saem muitas legislações, atualizações de normas. Então, é importante que acesse nosso site, acompanhe nossas redes, né, de Instagram, veja as novidades, para se imbuir mesmo dessas competências, do que pode e o que não pode. E, tendo qualquer dúvida, acessar nosso Fale Conosco e registrar lá essa dúvida ou uma denúncia, né? Está tendo algum problema... alguma inconformidade no seu trabalho que envolva o serviço de enfermagem, faça lá essa formalização, né, para a gente apurar. Então, a gente Os pareceres técnicos, só que no Corém DF foram 32 pareceres ano passado, mas o profissional ele pode buscar também as perguntas, obter as respostas em outros Coréns, né, até no COFEM também, enfim. Ou mandar sua pergunta para a gente aqui, né? A sua dúvida, se é de emitir o parecer, ou pelo menos uma resposta técnica, né? O profissional ele tem esse canal aberto aí. Bom, por hoje foi só. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você que está assistindo aí pelo YouTube, não esqueça de deixar o like, se inscrever, tá certo? Essa entrevista também vai estar no Spotify, no iTunes e no Google Podcast. Tá bom? Obrigado a você, ouvinte, telespectador. Te espero no próximo Dose Certa. Tchau, tchau.